Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 131, de 180. Diante do conformismo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. A conformação e conformismo. Conformismo é o sistema de ajustar-se alguém a todas as circunstâncias. Conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. Existem, por isso, diante de Jesus, os discípulos conformados e conformistas. Os conformados são fiéis às disciplinas que o Mestre lhes aconselha. Os conformistas, porém, adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas. Confessam respeito ao Cristo, mas não hesitam no desacato aos ensinamentos dele, quando se trate de preservar o conforto material excessivo em que se amolecem. Dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo, no entanto, esposam qualquer expediente da maioria em que a astúcia ou a clandestinidade lhes favoreçam o interesse individual. Adotam exterior irrepreensível nos templos e diretrizes inconfessáveis no intercâmbio com o próximo. Distinguem-se na rua pela cortesia e pelas frases ponderosas e andam em casa destemperamentados e agressivos à maneira de furacões pensantes. Entendamos, deste modo, o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com eles, certos de que é preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos, a fim de que se nos renove o entendimento. Apenas abraçando semelhante orientação básica, ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos há séculos, para compreender os desígnios de Deus na construção de nossa felicidade. Querido amigo, querida amiga, cada dia que aqui eu sigo nas lições deste livro, cada dia um aprendizado. E o aprendizado realmente nunca para. Sabemos bem disso. Mas as formas de colocar são inúmeras. E Emmanuel aproveitou todas elas
para nossos aprendizados. Neste capítulo 131, que tem o título Diante do Conformismo, que foi dado por Emmanuel, ele utilizou uma passagem quando Paulo escreveu à igreja de Roma, ou aos romanos, que está anotado no capítulo 12, versículo 2. E Paulo escreveu a respeito da felicidade, da nossa relação com Deus, dizendo assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo. Então vamos aqui frase por frase. Então ele diz: e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não é para você ficar no conformismo, que nós vamos ver logo adiante, Paulo nos explicando. Então não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha, então é muito claro o que Paulo diz. Ele diz para que nós, eu, você e todos, nos transformemos pela renovação do nosso entendimento. Então, para isso é preciso que nós estudemos, porque somente estudando que nós vamos abrindo o nosso leque de entendimento. Não é isso? Então, assim que a gente vai aprendendo, vai descortinando 1000 oportunidades. E em fazendo isto, nós vamos transformando e renovando o nosso entendimento. É o que ele diz. Quando nós fazemos isso, ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se nós nos transformarmos, renovarmos o nosso entendimento cada vez mais, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, somente assim é que nós vamos entender a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. É nos renovando, saindo da escuridão, saindo da ignorância. Não tem outro caminho. É por isso que Jesus também disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade vem necessariamente através dos estudos. Necessariamente. Não há como você ter uma fé inabalável se você não estudar. A fé vai continuar cega. Você está tendo uma fé baseada no que os outros dizem, que pode até estar certo. Mas quando você tem um entendimento das coisas, você passa a ter uma fé raciocinada. Então, esta lição de Paulo, ela é muito objetiva, muito clara. E Emmanuel começa a nos explicar mais ainda sobre ela. Ele diz assim: há conformação e conformismo. Isto é, tem uma atitude e tem outra atitude. Existem duas atitudes que são diferentes. E ele explica: conformismo
é um sistema de ajustar-se a alguém em todas as circunstâncias. O conformismo, inclusive pela língua portuguesa, a palavra terminada em ismo é um tipo de negação. E se você ver no dicionário, você vê que é uma coisa negativa, no sentido de a pessoa se acomodar às coisas. É uma coisa que o Paulo não falou. Paulo falou em conformação, não conformismo. Então, a pessoa que é conformista, ela se conforma com as circunstâncias, ficando apática, ou levando de outras formas, não é? Não com entendimento, podemos assim dizer. E, por outro lado, conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. É isso. Conformação é a submissão voluntária, serena da pessoa às aperturas da vida. Aperturas vem de aperto. Então, a pessoa que tem a conformação numa determinada situação, ela tem uma submissão voluntária. Ela se torna submissa. Mas ela está serena àquelas questões das dificuldades da vida. Ela não está com baixa estima. Não está. Ela está com alta estima. Continua dizendo, existem por isto diante de Jesus os discípulos conformados e conformistas. Então, Emmanuel está dizendo que dentro do cristianismo existem as criaturas que são conformados e os conformistas. Uma diferença básica entre eles foi a que eu mencionei. Os conformistas, eles não estudam. Eles não querem se transformar, como disse Paulo. Os conformistas não querem uma renovação do seu próprio entendimento. E eles não querem seguir as diretrizes de Jesus. Eles fazem de conta e vão ali ajustando o seu modo de ser e pensar. Ao passo que os conformados, eles têm o conhecimento, eles querem se transformar, se renovar e têm toda a condição da felicidade, mesmo nas aperturas da vida, mesmo que a vida seja difícil. Então, esta é a grande diferença entre um e outro. Emmanuel agora vai falar dos conformistas, ou seja, daquele que não tem uma diretriz para o Evangelho de Jesus, aquele que quer ajustar as coisas a seu tempo, aqueles que não são felizes, são os conformistas. Então ele diz assim, os conformistas, porém, adaptam-se mecanicamente, veja bem, se adaptam mecanicamente, não é de forma raciocinada, às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas. Ora, veja, as conveniências humanas, nós estamos vendo o que está acontecendo atualmente, que sempre aconteceu no passado, não é? É roubo, é mentira, não é? Todas essas coisas. Então, a pessoa se adapta a isso. Ah, não tem jeito de mudar isso. Então eu também vou fazer isso. É como ele se justifica. Se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Negativo. Negativo. E o Evangelho de Jesus? Que é a luz que ilumina o nosso caminho. Nós temos que pensar no Evangelho de Jesus. Eu não posso me dizer cristão
se eu não me esforço para seguir o Evangelho de Jesus? Eu tenho que me esforçar. Eu posso não estar cumprindo todo o Evangelho de Jesus, mas o meu esforço tem que ser diário. E Emmanuel começa, continuando, melhor dizendo, a explicar sobre os conformistas. Os conformistas, então, ele diz, confessam respeito ao Cristo, mas não hesitam no desacato aos ensinamentos dele. É exatamente o que eu acabei de falar. Então, ele desacata, ou seja, ele faz o contrário. Ele se diz Cristo, mas isto fora da igreja, fora de um centro espírita, fora de um templo religioso, ele não faz aquilo que está no Evangelho. Então, ele desacata os ensinamentos de Cristo quando se trate de preservar o conforto material excessivo em que se amolecem. Dessa forma, quando se trate para preservar o seu conforto material excessivo, ele fica ali querendo preservar, mesmo contrariando os ensinamentos de Jesus, de forma mentirosa, não é? E desrespeitosa também. E esses conformistas ainda dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo. Então ele fala isso para os outros, mas ele não segue isso. No entanto, esposam qualquer expediente da maioria em que a astúcia ou a clandestinidade lhes favoreçam o interesse individual. Então essas criaturas, não é? Elas podem dizer que Jesus é a regeneração do mundo, mas, no entanto, esposam, ou seja, eles aderem a qualquer tipo de expediente da maioria, em que a astúcia ou a clandestinidade lhes favoreça os interesses individuais. Então, vai me favorecer? Não me importa se eu vou prejudicar os outros. É o exemplo, por exemplo, que podemos dar de a pessoa da vida pública que está num cargo público, ele faz suas falcatruas, porque o dinheiro é do município, ou é do Estado, ou é da federação. Então é como se esse dinheiro não tivesse dono. E ele, então, rouba esse dinheiro e só pensando em si. Ele não quer ver, entre aspas, o dano que ele está causando às pessoas que estão nas filas dos hospitais, na falta de merenda escolar. Então, lhe favoreceu? Opa, não tem problema, vou agir como egoísta. Então, é exatamente essa questão do egoísmo, de achar que o dinheiro não tem dono. E ele está fazendo um mal coletivo, enorme. É um karma que ele está aceitando para si de uma grandiosidade imensurável. Continua Emmanuel, adota um exterior irrepreensível nos templos e diretrizes inconfessáveis no intercâmbio com o próximo. Então ele tem uma postura irrepreensível para os outros. Para quem não o conhece, ele não tem nada que possa repreendê-lo. Nos templos. E diretrizes inconfessáveis. Ou seja, as diretrizes que ele toma são as piores possíveis. Distingue-se na rua pela cortesia e pelas frases ponderosas, que é ponderada, não é? E andam em casa
destemperados e agressivos a maneiras de furacões pensantes. Então, na rua, para o povo, no templos, ele se coloca como uma pessoa irrepreensível, uma pessoa cortês, educada, não é? Honesta. Mas quando ele chega em casa com seus pares, ele é agressivo, não é? Como um furacão. Na conclusão, Emmanuel diz assim: entendamos, desse modo, o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com eles, certos de que é preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos, a fim de que se nos renove o entendimento. Apenas abraçando semelhante orientação básica, ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos há séculos, para compreender os desígnios de Deus na construção de nossa felicidade. Vamos dissecar frase por frase. Emmanuel, então, encerra dizendo: entendamos, desse modo, o sábio apontamento do apóstolo Paulo. Então, ele está nos dizendo que nós temos que entender. Se nós não entendermos, nós temos que lutar para entender o apontamento. Não é a lição dele. Aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo. Então, nós temos que aprender e suportar os enganos com paciência. Não nos aliarmos a eles, mas aprender a suportar com paciência. Sem nos acomodarmos com eles. Acomodar é no sentido de aceitar, tolerar, ser conivente, não é? A pessoa chega, fez uma coisa errada e você age como se aquilo fosse normal. Ah, eu não faço, mas é normal que ele faça. Não, vai aí a oportunidade de você dizer para ele que ele tinha outra oportunidade de fazer diferente, não é? Não que você vai dar lição, não é isso, mas alertá-lo como amigo, né, que ele poderia ter feito diferente. Certos de que é preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos, então, a fim de que se nos renove o entendimento. Então, ele está dizendo que nós temos que estar certos, convencidos, de que nós temos que manter a indefectível lealdade. Indefectível é infalível. Lealdade é a aplicação dos preceitos evangélicos. A lealdade é no sentido de nós sermos leais para a aplicação, e não nós queremos modificá-los no nosso íntimo para que nós possamos fazer coisas erradas. E diz, a fim de que se nos renove o entendimento. Então, somente assim é que nós vamos ter essa mudança. Através do nosso entendimento, nós vamos, com a nossa boa vontade de transformarmos, nós vamos, então, ter uma visão diferente. E não a visão da maioria das pessoas. E ele continua dizendo, apenas abraçando semelhante orientação básica, ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos há séculos, para compreender os desígnios de Deus na construção de nossa felicidade. Olha que coisa interessante. Então, para que nós sejamos felizes, é necessário que nós passemos por isto. É necessário que nós sejamos leais ao Evangelho de Jesus. Ah, mas e se eu for budista? Tudo bem, que você siga os preceitos de Buda. Que você siga. Todos os preceitos são canalizados para você ser uma pessoa melhor. Então,
Quando você abraça semelhante orientação básica, vai ser possível você desintegrar as escamas do egoísmo que está cronificado, crônico, que nós respiramos há séculos, para compreender os desígnios de Deus na construção de nossa felicidade. Querido amigo, querida amiga, fique com Deus e que a lição possa ter tocado no seu coração, assim como tocou no meu, para que nós possamos ter o Evangelho de Jesus como manual de conduta, para que nós possamos, dentro do Evangelho de Jesus, agir não somente dentro do templo religioso, mas principalmente em nossas casas, em nosso trabalho, com nossos amigos. Fique com Deus e até mais ver.